Hoje o nosso assunto é sobre água. Nós vamos entender por que essa molécula é uma molécula extremamente importante na manutenção da vida. Nós vamos entender que tudo isso está muito relacionado com as suas propriedades físicas e químicas. Vamos compreender, retomar um pouco do nosso conhecimento sobre pH e também sobre tampão. Diante disso, dessas recordações que nós vamos fazer, nós vamos compreender melhor o porquê essa molécula aparentemente tão simples, ela é tão importante na manutenção da vida. Então, vamos lá. Se você me perguntar qual é a importância da água, eu te diria, ela é o principal componente da maioria das células. Ela está envolvida em praticamente quase todas as reações químicas que acontecem dentro da célula. Quando nós analisamos o processo evolutivo e vamos pensar na evolução do vegetal, esse processo se deu em torno das propriedades especiais que a água tem. E vamos analisar o transporte de nutrientes, que também é favorecido pela presença da água. Então, é nela onde ocorrem as reações do metabolismo, reações essas que são catalisadas por enzimas, né? E também as reações de transferência de energia. Quando nós analisamos a estrutura e função celular, elas estão adaptadas às propriedades físicas e químicas da molécula de água. Nesse contexto, ela influencia profundamente nas propriedades das macromoléculas que nós vamos conhecer, das proteínas, né, enzimas, lipídios, ácidos nucleicos e carboidratos. Quando nós analisamos, a água é a substância mais abundante no sistema vivo, constituindo mais de 70% do peso da maioria dos organismos. As forças de atração entre as moléculas de água e sua maior tendência em ionizar são importantes para a estrutura e a função das biomoléculas, que são as moléculas que estão relacionadas com a vida, né? Olhando essa projeção, né, e você deve pensar, gente, como que uma estrutura molecular tão simples tem tantas características importantes, né? Bom, primeiro nós precisamos lembrar como que essa molécula é estabelecida. É do conhecimento de vocês que essa molécula é uma molécula que foi estabelecida por meio de ligação covalente que foi feita entre os seus átomos. O que é uma ligação covalente? A ligação covalente é um tipo de ligação onde os átomos eles compartilham os seus elétrons. Mas mais do que isso, você deve lembrar que a água é uma molécula polar, né? E de onde que vem essa propriedade? Quando uma ligação covalente ela é estabelecida, ela pode ser estabelecida de duas maneiras. O compartilhamento dos elétrons entre os átomos envolvidos nessa ligação pode ocorrer de maneira igual. Quando isso acontece, essa ligação covalente é uma ligação covalente apolar. Mas ao contrário disso, a ligação covalente, ela pode ser estabelecida entre os átomos e o compartilhamento dos elétrons pode ocorrer de maneira desigual. E quando isso acontece, nós temos uma ligação covalente polar. Talvez você me pergunte, né, o que gera esse compartilhamento desigual
numa ligação covalente polar. E aí nós devemos lembrar que esses átomos, eles possuem um comportamento eletronegativo diferente entre eles. E nós temos, entre esses diferentes elementos, eletronegatividades diferentes, né? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando nós analisamos a estrutura molecular da água, ela é vista nos livros não dessa maneira que nós estamos visualizando aqui, né? Numa maneira linear. Não, ela não é vista dessa maneira. Muito pelo contrário. A visualização que nós temos da molécula de água em todos os livros é dessa maneira aqui. E que nós observamos que a ligação que é feita entre o oxigênio e as moléculas de hidrogênio faz com que a estrutura molecular assuma, né, um ângulo aqui, né, de aproximadamente 105 graus. O que me faz lembrar um tetraédrico quase perfeito, né? E essa conformação que a molécula assume está associado, né, a essa ligação covalente que é estabelecida, né? Quando nós lembramos lá dos elementos e a sua eletronegatividade, nós vamos lembrar que o hidrogênio, ele é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. E sendo um elemento mais eletronegativo, ele tem uma tendência em atrair as cargas positivas do hidrogênio para próximo de si. E é isso que gera esse compartilhamento desigual desses elétrons, né, característico de uma ligação covalente, né, polar. E aí, quando nós observamos, né, a estrutura molecular como ela é vista, né, dessa maneira aqui, nós vamos perceber, né, a importância que essa maneira que a ligação ela se fez, né, que dá em toda a importância que essa molécula tem. Quando nós analisamos as biomoléculas polares, elas se dissolvem facilmente na molécula de água, né? E é isso uma outra propriedade que a química nos traz, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, toda a estrutura molecular polar vai ser facilmente dissolvida em água. A água, ela tem o ponto de fusão, de ebulição e calor de vaporização mais alto que os outros solventes, né? É muito comum, né, você, né, tá acostumado a ouvir que ela é considerada, né, o solvente universal, né? Mas vamos analisar essas características nessa tabela que eu trago aqui para vocês. Na primeira coluna nós temos vários componentes, na segunda coluna nós temos o ponto de fusão de cada um deles, na terceira o ponto de ebulição e na quarta o calor de vaporização. Quando nós analisamos nesses diferentes elementos cada uma dessas características, nós vamos ver, com exceção do benzeno, a água é a que tem o maior ponto de fusão, né? Com exceção do butanol, a água é o que tem o maior ponto de ebulição, né? E é ela, né, sem exceção nenhuma, que tem o maior calor de vaporização, né? Quando nós analisamos essas propriedades que a água tem, nós vamos ver que são propriedades incomuns e que elas são geradas em consequência da atração entre a molécula de água, né, que oferece à água líquida uma grande coesão interna, né? Quando nós analisamos a molécula de água no ambiente onde ela está, existe uma atração eletrostática entre o oxigênio de uma molécula de água e o hidrogênio de outra molécula de água. A esse tipo de interação é o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, então, é uma atração
eletrostática, feita entre o elemento eletronegativo, representado aqui em vermelho pelo oxigênio, e um elemento eletropositivo, representado aqui por o hidrogênio em branco, né? Essa é uma interação característica que vocês vão ver nos livros de bioquímica, representada por esses 3 traçados em azul. Vocês vendo isso no livro, isso é a representação da ligação de hidrogênio, né? Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que uma molécula de água, ela pode, por meio das ligações de hidrogênio, interagir com várias outras moléculas de água, formando essa estrutura mais complexa que nós estamos vendo aqui, né? E ainda em relação às suas propriedades, né, nós vamos ver que essa interação, essa ligação de hidrogênio, vai permitir que a molécula de água, então, ela possa interagir com outros solutos polares dentro da célula. Aqui nós temos alguns exemplos, mas especificando mais a questão das ligações de hidrogênio, e aí eu deixo claro para vocês que a ligação de hidrogênio, ela não é só estabelecida entre o oxigênio e o hidrogênio, ela também pode ser estabelecida entre o nitrogênio e o hidrogênio, porque o nitrogênio é um elemento eletronegativo e, sendo assim, é possível estabelecer a ligação de hidrogênio, né? E mais ainda, né, nós temos a ligação de hidrogênio sendo feita com outros, né, solutos polares. Por exemplo, entre o grupo hidroxil de um álcool e a molécula de água, entre o grupo carbonil de uma cetona e a molécula de água, né? Entre os grupos peptídicos de um polipeptídeo, né? A gente pode, né, tá observando essa ligação de hidrogênio, né? E se nós lembrarmos da estrutura molecular do DNA, que é uma molécula, né, que tem fita dupla, né? A junção, né, a interação que é feita entre essas moléculas é a ligação de hidrogênio, né? E estabelecendo aí a regra de Chargaff na complementariedade de base, e que nós lembramos aí, né, que nesse processo a timina se liga à adenina e vice-versa, e a guanina se liga à citosina. Mas vamos entender alguns eventos do nosso cotidiano que talvez nós ainda não tivéssemos percebido, né, o evento bioquímico que está acontecendo ali. Vamos entender um pouco sobre isso quando nós falamos dessa interação eletrostática entre esses solutos polares. Vocês devem saber e devem ter visto isso em vários momentos da vida de vocês. Vamos imaginar um copo com água. 50% do volume desse copo está ocupado com água, né? O que eu tenho inicialmente? Água pura. Vamos pegar uma colher de sal de cozinha, NaCl, e vamos colocar nessa água. Quando nós colocamos esse sal na água e nós mexemos essa água, o que nós observamos ao final desse processo é uma solução homogênea. O que está por trás, bioquimicamente falando, desse evento? Quando nós colocamos esse sal na água, NaCl, nós estamos colocando uma estrutura molecular em que está ocorrendo uma ligação entre Na+ e Cl-. Só que em contato com a molécula de água, esses elementos, eles deixam de agir, de interagir entre si, para passar a interagir com a molécula de água. Então, o que acontece? Ocorre a separação Na+, Cl-, e esses elementos separados vão reagir com a molécula de água, como pode ser visto aqui e aqui, se tornando dessa maneira componentes hidratados e que nós visualizamos isso como uma solução homogênea. E se você fizer isso com açúcar, também vai acontecer dessa maneira, né?
Uma outra situação que nós temos, ao contrário, né, dessa que nós estamos observando aqui, nós vamos falar sobre isso. Para que ocorra a catálise de uma reação, é necessário que tenhamos a interação entre a enzima e o substrato, que está sendo representado aqui para você, né? Uma representação gráfica, né? Quando não está ocorrendo a catálise, com quem esse substrato e essa enzima, né, estão reagindo? Com moléculas de água. Só que no momento da catálise, em que eles precisam se ligarem, nós vamos observar que para que isso aconteça, a molécula de água, ela se solta dessas estruturas para dar espaço para que elas possam se juntar, formando o complexo enzima-substrato, tá? Uma outra situação que vocês já devem ter visto no cotidiano da vida de vocês é quando vocês pegam esse mesmo copo de água com 50% do volume de água e vocês colocam uma colher de óleo. Você mexe, mexe, mexe e você não consegue visualizar ali uma solução homogênea, né? Quais são os fatores bioquímicos que estão envolvidos ali, né? A primeira coisa é que nós precisamos lembrar, e nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente, é que o lipídio ele é formado por ácido gráfico e o ácido gráfico ele é uma estrutura anfipática. O que é uma estrutura anfipática? Uma estrutura anfipática é uma estrutura em que ela tem numa única molécula parte hidrofóbica e parte hidrofílica, né? A parte hidrofílica da molécula é a parte que tem afinidade com a molécula. E a parte hidrofóbica é a parte da molécula que não tem afinidade. Num ácido gráfico, em azul aqui, nós estamos representando a parte hidrofílica da molécula. E em amarelo aqui, a parte hidrofóbica. Só que quando nós pegamos o lipídio e colocamos em água, nós colocamos vários ácidos gráficos. E qual é a reação que nós vamos observar? O que nós vamos observar é que a parte hidrofóbica da molécula aqui, ela vai se juntar de modo a causar a maior repulsão da molécula de água, só que ao se juntarem, a estrutura acaba expondo a parte hidrofílica, formando essa estrutura que é o que nós chamamos de micela, né? Que são aquelas gotinhas menores que nós observamos nessa mistura que nós fazemos da água com óleo, tá? E aí nós observamos esse evento acontecendo, né? E acaba que nessa estrutura micelar, parte dessa estrutura fica exposta para reagir com a molécula de água. Então, é dessa maneira que nós observamos essa reação, né? Esse evento bioquímico acontecer. Bom, em relação aos gases apolares são fracamente solúveis em água, né? E nós temos gases bioquimicamente, biologicamente importantes que tem esse comportamento apolar? Sim, CO2, o oxigênio, o N2, né? São gases que são apolares e, por consequência, são fracamente solúveis em água, né? Mas nós temos gases que são polares, por exemplo, o NH3, NO, né? São gases polares e esses, ao contrário, né? Também têm papel biológico importante e esses são facilmente dissolvidos em água. Já que nós estamos falando de ligações químicas, e quando nós analisamos essas ligações químicas, nós temos, além das ligações covalentes, nós temos várias outras interações, e essas, quando comparadas a covalentes, são interações fracas, como, por exemplo, as interações, né? Falei para vocês das ligações
de hidrogênio, né? Nós ainda temos as interações iônicas, né? Nós ainda temos as interações hidrofóbicas, as interações de Van der Waals, né? São todas interações, além da ligação covalente, que são estabelecidas nas biomoléculas e nas macromoléculas que nós vamos conhecer. Essas interações aqui colocadas para vocês, elas são fracas, bem mais fracas, né, quando comparadas à ligação covalente. Nesse contexto, por serem ligações fracas, elas estão constantemente sendo feitas e desfeitas a todo momento. E a gente percebe que o efeito cumulativo de muitas dessas interações numa molécula acaba tendo, assim, apesar de serem fracas, elas têm um significado muito importante. Macromoléculas, como por exemplo as proteínas, o DNA, o RNA, né, e outras macromoléculas, elas contêm, né, muitas dessas ligações. E os efeitos que essas ligações têm por estarem em grandes quantidades nessas estruturas moleculares faz com que essa grande quantidade gere nessa molécula uma estabilidade muito grande. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre essas propriedades da água.